país grande não é feito pelo espaço que em si ocupa, mas pelo povo que ali habita e pela distância, que não é desculpa. Desculpa para não se ver, ou mesmo para não se olhar no olho de tanta beleza que esse Brasil tem para mostrar. Mas não é só beleza, é força, é vontade, é desejo de abraçar. E se tem uma coisa que esse tempo mostrou, é que abraço é uma das coisas boas de se amar. E é pelo abraço mais fácil que a infraestrutura tem que ser para todos, seja para abraçar um amigo que há tanto não se vê, ou para diminuir o custo desse enorme prazer. Prazer de rever, que se confunde com o direito de ir e vir, e buscar o pão de cada dia e vir ao encontro daquilo pelo qual se escolheu existir. Uma terra, várias águas, um céu e um povo tão gigante. É tanta coisa boa que chego a ficar ofegante. Mas isso tudo é emoção, emoção de ver gente se ligando a tudo que essa terra pode dar, ou melhor ainda, o direito de levar. Levar o que o suor do rosto produziu e que agora se encontra com um novo Brasil, que há muito tempo demonstra o quão pode ser grande, se grande for aquilo que nos une. Por isso, aeroportos não são luxo e nem estradas um mero asfalto. Os portos não podem ser esquecidos e nem as ferrovias serem passado. Infraestrutura é questão de Estado e é dessa forma que estamos levando. Pensando nos que virão e deixando o legado do encontro. O encontro do povo com as possibilidades e do Brasil com sua grandeza. Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início ao segundo dia do Nordeste Export, Fórum Regional de Logística e Infraestrutura Portuária.
Estamos transmitindo direto de São Luís, no Maranhão, para todo o Brasil. Nós agradecemos aos que estão nos acompanhando aqui no Maranhão e a você que nos acompanha online em todo o Brasil e também no exterior. Os nossos próximos eventos serão Santos Export, dias 23 e 24 de agosto, no Guarujá, em São Paulo. O Sul Export, dias 30 e 31 de agosto, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E o Brasil Export, dias 28 e 29 de setembro, em Brasília. Todos estão convidados. O Nordeste Export tem os seguintes patrocínios. A ABTP, a Associação Brasileira dos Terminais Portuários. Agemar Infraestrutura e Logística. Brado Logística. Codeba, Companhia das Docas do Estado da Bahia. Contermas. CNT, Confederação Nacional do Transporte. Coderne, Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Companhia Docas do Ceará. Galote Advogados Associados. IBL, Instituto Brasil Logística. Merco Shipping. Piacentini do Brasil. Porto de Cabedelo. Porto do Itaqui. Praticagem do Brasil. Reb Carvalho Advocacia. Santos, Brasil. Complexo Industrial Portuário de Suape. Sulog Pátio de Triagem. Terminal Portuário do Mearim. Transglobal Operações Portuárias. Ultracargo. Wilson Sons, Unidade Tecom Salvador. O apoio institucional do Ministério da Infraestrutura. Produção Una Marketing de Eventos e a realização do Brasil Export, Centro de Estudos em Logística, Transporte e Comércio Exterior. Gostaríamos de anunciar que os Conselhos de Comércio Exterior, Portos e Infraestrutura da Federação das Indústrias da Bahia estão nos acompanhando a transmissão do Nordeste Export 2021 aqui através da internet. Muito obrigado. Senhoras e senhores, vamos dar início ao primeiro painel desta manhã com o seguinte tema: Realidades e perspectivas do transporte ferroviário no Nordeste. Convido para vir ao palco para a sua apresentação o senhor Luiz Raimundo Azevedo, conselheiro do Nordeste Export. Como moderador, convido o senhor Elano Pereira Gomes, conselheiro do Nordeste Export. Também convido ao palco como palestrante o senhor Marcelo da Costa, secretário nacional de Transportes Terrestres. Como debatedores, teremos a participação online do senhor Marcelo Barreto Marques, diretor comercial e de operações da Ferrovia Transnordestina. Também online, o senhor Arthur Luiz Pinho de Lima, diretor-presidente da EPL. E também online, o senhor Fernando Simões Paes, diretor executivo da ANTF. Com a palavra, o senhor Luiz Raimundo Azevedo.
Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar... Bem? Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar ao nosso presidente Aloísio Sobreira, companheiro de longas datas, né, do Conte Grande, ao nosso CEO, Fabrício Julião, que tem, através desses últimos tempos, propiciado ao Brasil, e especialmente ao Nordeste, grandes discussões sobre temas importantíssimos para o Brasil. Eu cumprimento, na pessoa da querida doutora Nájila Maluf, a todo esse grupo feminino de medalhistas campeãs aqui do Nordeste Esporte, Brasil Esporte. Cumprimento também aos nossos alunos da Universidade Selma, que estão agora assistindo desde ontem essas nossas palestras. Bom, vamos ao improviso aqui que eu trouxe por escrito, para não falar muito, porque a Luísa sabe que eu sou meio prolixo, né, Luísa? Bom, desde as discussões e debates do Plano Nacional de Logística e Transportes, me alinho entre aqueles que entendem a infraestrutura como política de Estado e não de um governo só. Penso também que as universidades e centros de pesquisa devam se achegar à indústria ferroviária. O Centro de Excelência em Transporte Ferroviário de Anápolis é um bom início. A Universidade de Santa Catarina tem desenvolvido bons projetos de pesquisas no setor. Amigos, é imprescindível preparar mão de obra capacitada para gerar os bons desafios que o Ministério da Infraestrutura e a EPL descortinam. O retorno do planejamento, promovido pelo Ministério da Infraestrutura e pela EPL, com o PNL, Plano Nacional de Logística, merecem os nossos maiores elogios. Teremos hoje boas informações sobre o tema realidades e perspectivas do transporte ferroviário do Nordeste. Eu alinhei algumas das nossas provocações. Ontem, fiquei muito satisfeito quando o nosso secretário Marcelo falou que devíamos fazer uma anamnese dos doentes, né, para juntos procurarmos as doses de remédio. Vamos a elas. No Brasil, pouco mais de 30% da malha ferroviária está inativa, desativada. Isso no Nordeste chega a mais de 35%. Um quadro por mudar. Como mudar? Com estudos e projetos e o uso mais racional da multimodalidade dos transportes. As estacas onde se assentam os projetos ferroviários de aumento da participação de ferrovias na matriz de transporte brasileira, de 30% a 35%, num certo horizonte, serão 3. As novas concessões, a renovação de outorgas negociadas com investimentos cruzados e as autorizações a serem providas pela edição do PLS 262 de 2018, ou por antecipações via leis estaduais, como está acontecendo em Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e Paraná. Nenhuma iniciativa legislativa ainda no nosso Nordeste. No entanto, há uma medida provisória nesse sentido, anunciada recentemente pelo ministro Tarcísio, a quem rendo também minhas homenagens como um grande brasileiro. Os planos estratégicos ferroviários vêm sendo elaborados e o MINFRA já anunciou, e a EPL
confirmou várias short lines, ramais ferroviários de interesse logístico. A confiança da iniciativa privada na segurança jurídica desses contratos vem aumentando sensivelmente e é imprescindível para o sucesso dos empreendimentos. Os leilões recentes atestam isso da confiança e segurança jurídica, o que é muito importante do meu ponto de vista. Ninguém quer o isolamento de sua malha ferroviária. A conclusão da Transnordestina parece ser um desejo coletivo e um bom desejo. A bancada de Pernambuco a quer ligada ao porto de Suape. Querem os da Bahia a conexão desta Transnordestina ligando Salgueiro a Petrolina e a revitalização da FCA, notadamente no trecho de Juazeiro até o porto de Aratu. Assim eu li nos jornais baianos, gentilmente mandados a nós pelo nosso conselheiro ministro Valdec Arnelas. O Piauí quer o uso do rio Parnaíba e a operação das eclusas da barragem de Boa Esperança, trazendo os grãos do sul do Piauí em barcaças autopropelidas até Teresina, e daí por via férrea até o Tegran do Itaqui. E o Itaqui, como vimos ontem na palestra do nosso presidente Ted Lago, também um hub de combustíveis. Abastece não só a região do Centro-Oeste, como o Maranhão também, e o Piauí através da Transnordestina, de São Luís, Teresina. O meu Maranhão quer a ferrovia Maranhão, ligando a ferrovia Norte-Sul a Carajás, e a Carajás ao planejado Porto de Águas Profundas de Alcântara. Esse projeto de um grupo empresarial português recentemente foi mencionado, foi premiado pela Universidade de Santa Catarina na categoria de empreendimentos novos. O TUP São Luís, que aqui nós chamamos de TUP dos chineses, também ontem o senhor governador Carlos Brandão anunciou que a retomada desses investimentos. O TUP Mearim, do meu amigo Raimundo Pessoa, também nós esperamos que seja reativado o projeto, reiniciado o projeto. Todos eles querem suas conexões ferroviárias, né? Aqui eu me lembro do saudoso Eliezer Batista, quando ele dizia que o caminho normal de uma ferrovia é chegar a um porto. Todos, então, querem essa ligação ferroviária. Queremos também, no Maranhão, a conexão da Transnordestina em Eliseu Martins, no Piauí, com a Norte-Sul, passando por Balsas e indo até Porto Franco, onde nós temos uma grande pera ferroviária. A ferrovia Carajás está quase a chegar na sua capacidade, mesmo duplicada, e vem aí novos recordes de transporte de minério. Falam em mais de 350 milhões de toneladas por ano. Usando a minha parte baiana, Oxalá e Oxó se permitam. A FICO, a FIOL e suas ligações com a espinha dorsal Norte-Sul, com destino ao Itaqui ou a Santos. No futuro, eu acho que a eficiência dos operadores dirá sobre isso. E os contêineres frigorificados de proteína de origem animal, produzidos e provindos do Matopiba. As populações originárias, e aqui falo especificamente no Maranhão de índios e de alguns índios e ainda existentes, ao longo de alguns projetos que estão sendo ferroviários, que estão sendo estudados, assim como as terras de quilombolas,
As populações originárias podem e devem ser objetos de políticas públicas aderentes aos contratos de autorização e concessão de ferrovias e de seus ramais. Assim, penso e prego. Quanto ao financiamento do setor ferroviário, vejo que os investidores poderão também contar com a emissão de debêntures. Assim foi noticiado e aplaudido. E as tarifas cobradas ao usuário dos transportes ferroviários e a modelagem das agências reguladoras para definir o sim e o não das futuras autorizações e apartar as refregas do direito de passagem regrado, entre outras. Aposto minhas fichas na multimodalidade racional, nos pátios de integração intermodal, na tecnologia 5G, no wireless e no uso da inteligência artificial e da internet das coisas para diminuir custos logísticos. Vamos às boas intervenções e debates. Muito obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos. É o colega Marcelo Raimundo, aqui, colega Raimundo do Conselho, o Marcelo aqui no nosso palestrante. Bom dia ao Fabrício e todos aqui presentes. Olha, para mim é um enorme prazer poder estar aqui fazendo a moderação de um tema tão importante como é o transporte ferroviário para o país, especialmente o Nordeste. A gente sabe que o Nordeste, o Brasil e o Nordeste, de um modo geral, é provido de ferrovias com uma lógica onde ela forma uma rede, e assim deveria ser o transporte ferroviário no Nordeste e no Brasil, logicamente. Então, a gente tem aqui clusters de portos, né, como os portos baianos, o porto de Sergipe, Maceió, Suape, Cabedelo, Natal, Fortaleza, que é o Mucuripe, especialmente, que são portos totalmente desprovidos de ferrovias. E aí, no entanto, a gente vem para Itaqui e a gente vê um porto com uma eficiência logística enorme. E por quê? Porque é um porto interligado com a ferrovia Carajás e tem a Norte e Sul hoje, que isso se transforma em eficiência logística e, logicamente, num custo logístico mais baixo. Não só do grão, como os contâneos, mas vamos falar de granéis líquidos, por exemplo, o abastecimento nacional de combustível. O Porto de Itaqui hoje tem uma relevância muito grande no país, no abastecimento nacional, exatamente pela eficiência da ferrovia. E hoje, com o aumento de consumo de combustível na região sudeste, cada vez mais Paulínia manda menos produto para a região central do Brasil através do Osbra. E graças a Norte e Sul, hoje o Porto de Itaqui consegue aumentar sua abrangência geográfica e consegue colocar combustível na região central do país, exatamente para contribuir com o desenvolvimento, porque sem energia o país não consegue se desenvolver, né? Então, aqui temos a satisfação de convidar o nosso secretário nacional de transporte, Marcelo Costa, que vai fazer uma apresentação aqui sobre o tema. Marcelo, você terá aí, aproveita aí 20 minutos aí para você proferir a sua apresentação. Obrigado. O desafio é dar solução para todos os problemas em 20 minutos, né? Mas a gente tenta, pelo menos, endereçar algumas respostas e atender às provocações do nosso amigo Luiz Raimundo, muito pertinentes, e que essa é a oportunidade da gente apresentar o racional do Ministério Público, da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, para endereçar soluções para todos esses temas. Bom, antes, deixa eu começar aqui fazendo os agradecimentos e as congratulações ao Julião pelo brilhantismo do evento, pela participação, agregando o setor, né, de logística do país, seja portuário ou de todos os modais de transporte. É uma oportunidade como essa que a gente
tem que aproveitar para discutir o setor e a sua interligação com toda a cadeia logística do país. Muito obrigado, Julião, pelo convite. Também o doutor José Roberto Campos, presidente do Conselho Nacional do Brasil Export, o doutor Aloísio Sobreira, a quem eu tive a honra de conhecer ontem no jantar, fantástico a sua vivência do setor, e a gente só tem a aprender, né, com os senhores. Presidente do Conselho do Nordeste Export. Bom, agradeço também a presença da apresentação, do Luiz Raimundo, a moderação do Elano e os debatedores, o Marcelo, o Arthur e o Fernando Paz, da NTF, que daqui a pouco vão nos dar a honra de contribuir com o evento. Eu queria começar as minhas palavras pegando um pouco da deixa de ontem, na minha apresentação, e aquela brincadeira que eu fiz de por que eu estou aqui, né? Eu acho que gostei da repercussão, depois no jantar vários dos senhores foram me procurar, reforçando a importância de estar aqui, reforçando a importância de contribuir com o evento, e o racional é esse, é dar essa visão de multimodalidade, de intermodalidade, como queiram, né? Mais intermodal, né, no caso de porto, do que multimodal, mas essa visão sistêmica de toda a cadeia logística e que tem que ser um objetivo muito forte do Ministério da Infraestrutura. Se vocês me permitem, eu vou botar meu cronômetro aqui, porque senão eu vou longe. E realmente é essa a intenção da nossa presença aqui, é de entender o setor melhor, entender os problemas, para que a gente possa, dentro dessa visão sistêmica e de cadeia logística, atuar, às vezes com pequenas intervenções que fazem todo sentido e que fazem a diferença para os senhores. É importante a oportunidade de estar aqui com a academia presente, nos assistindo através da universidade, com o setor produtivo, com as empresas, com os operadores de logística, com as autoridades portuárias, e o objetivo é entender que o sistema, e aí, voltando aos bancos escolares lá da pós-graduação que fiz na UNB, uma das principais matérias e desafios para mim foi entender a dinâmica do funcionamento do setor logístico, né? A sua ligação em elos. E aí a teoria das restrições, eu acho que dá uma boa explicação para isso, né? A teoria das restrições, que começou lá com o professor Goldra, um israelense que entendeu e resolveu estudar o sistema, e aí serve para a logística ou para qualquer outro sistema, através do entendimento do gargalo e do poder que os gargalos têm como dimensionante da capacidade do sistema como um todo. Bom, senhores, a primeira constatação é que a atuação do setor portuário e a revolução que vocês estão fazendo na eficiência e na dinâmica do setor portuário no país faz o gargalo ser deslocado. E aí os terminais portuários que conhecidamente eram gargalos ou identificados como pontos de gargalo nessa cadeia logística, agora não são mais. E aí vocês me causaram um enorme problema, porque parece que a bola está comigo, né? Lá no setor de transportes terrestres. O gargalo está se deslocando para os acessos. E ontem, conversando, a gente aprendeu, né, que realmente isso é uma dinâmica e é essa realidade desse deslocamento de gargalo. O gargalo não some, ele se desloca. E agora, mais do que nunca, vocês vão olhar para fora do porto, para os acessos portuários. E é nos acessos portuários que vocês vão identificar oportunidades de avanço e de dar pequenos upgrades naquilo que vocês já fizeram de aumento de capacidade instalada. E dos principais ensinamentos da teoria das restrições é que não basta analisar a capacidade de um gargalo. O que interessa é o fluxo. O que interessa é o fluxo contínuo, para evitar o efeito chicote, né? Ou aquela caminhada que a gente faz em linha, onde um pequeno distúrbio no início, na frente da linha, causa um grande movimento atrás. O que a gente tem que entender, o que os senhores precisam me ajudar a implementar, é um fluxo contínuo de abastecimento, de chegada e saída dos portos. E aí uma pequena provocação. Talvez seja o momento de entender que os caminhões, que o transporte ferroviário precisa ser internalizado como um problema também do porto.
E aí os pátios de triagem são um dos exemplos da importância de você manter esse fluxo. E é um problema portuário? Porque está ali o gargalo. Então, ao trazer para dentro da gestão dos senhores um terminal de triagem, de acesso rodoviário, vocês compram e tratam o problema, um problema que tem vários reflexos, e aí nós, do Ministério da Infraestrutura, tratamos com o setor de transporte rodoviário como um dos gargalos e um dos pontos de atenção que temos. Bom, eu queria dar prosseguimento, deixa eu continuar aqui, o objetivo é a realidade, e falando um pouco de competência do Ministério da Infraestrutura e mostrando essa visão sistêmica, o Ministério da Infraestrutura tem por característica cuidar de diferentes modais, né, o modo de transporte, trânsito, inclusive o trânsito, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aviação civil. É a primeira oportunidade que a gente tem de forma institucional de agregar todos os modos de transporte numa única estrutura do Ministério. O Ministério dos Transportes era o Ministério do Transporte Terrestre. A CEP e a aviação civil estavam fora, com todos os problemas de relacionamento que os senhores imaginam decorrentes dessa falta de unidade de visão. Agora nós temos todos os modos de transporte debaixo do chapéu de um único ministério, com uma direção que os senhores concordam comigo, é uma direção muito presente e marcante através do papel que desempenha o ministro Tarcísio no setor. Então, é uma chance que nós temos de implementar de verdade a tal da visão sistêmica do planejamento e da operação de transporte no país. Pode passar? Lembrando que o trânsito também é com a gente. Então, amarração de carga, carteira, habilitação, cursos, burocracias envolvidas nos transportes rodoviários, que também impactam o setor de vocês, também está sobre o mesmo chapéu. O Denatran é um departamento da Secretaria Nacional de Trânsito. Mais uma oportunidade que temos dessa visão integrada, identificando onde estão os gargalos para que a gente possa atuar. Temos uma competência também de um ativo, da manutenção de um ativo. E o vice-governador ontem falou da dificuldade que o governo federal e os governos estaduais têm de manter esse ativo. Senhores, temos 63 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas. Temos 30 mil quilômetros de ferrovias federais. Um terço delas, eu concordo com o número apresentado, inoperante, sem uso ou ociosa. 21 mil quilômetros de vias economicamente navegáveis. 7.300 quilômetros de costa. E aí a navegação de cabotagem com a sua devida importância, aí, que já foi debatida ontem pelo Diogo Piloni. 37 portos organizados, 131 terminais de uso privativos, esse número já deve estar desatualizado, 112 aeródromos públicos e 1.806 privados. Esse é o ativo sob competência do Ministério da Infraestrutura. Imaginem os senhores que, se a gente não adotar uma estratégia de divisão de responsabilidade, estamos muito aquém da nossa capacidade de manter, temos uma capacidade inferior à demanda, infelizmente, de manter esse ativo, que é um patrimônio do país, que recebemos e temos que entregar em melhores condições do que recebemos. Pode passar? Bom, como eu falei, a estrutura organizacional do Ministério da Infraestrutura é importante relevar, é importante atentar para essa transformação que tivemos, permitindo que 4 secretarias, uma transversal e 3 finalísticas, atuassem sob o mesmo comando. E aí nós temos a Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, temos a Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviário e a Secretaria Nacional de Aviação Civil, e todas as entidades vinculadas abaixo, inclusive as companhias docas, subordinadas de alguma forma ou vinculadas de alguma forma a esse comando único e esse planejamento integrado do Ministério, que é uma competência do Ministério da Infraestrutura. Pode passar. Cada vinculada dessa com a sua autonomia, mas dentro de um planejamento maior e integrado. E esse é o nosso desafio. E aí nós temos a presença das agências, que têm um papel muito importante nisso. E, ora, precisam e devem ser independentes e autônomas, e, ora, precisam de alinhamento com o governo federal. E esse equilíbrio entre isolamento e compatibilidade de raciocínio e de ações é o desafio nosso do dia a dia, e que a ANTAC
e a NTT, no nosso caso, têm entendido tão bem e estão ali com uma diretoria muito técnica, talvez nas últimas décadas, a diretoria mais técnica que tivemos, que temos oportunidade de ver nessas duas agências e que permitem sonhar com soluções de Estado, conforme bem alertado inicialmente, e não de governo. Não interessa a motivação e a ideologia do governo. O que interessa é a permanência e a sobrevivência do setor e o desenvolvimento do país. E nós, nesse governo, acho que temos isso muito bem endereçados e a nossa cabeça é uma cabeça técnica e de soluções de Estado. E algumas das soluções que eu vou apresentar aqui, os senhores vão ver que elas são muito maiores e até anteriores a esse governo. Nenhuma ideia precisa ser sua, né? O interesse e o objetivo é a gente aproveitar essas boas ideias, identificar possibilidades e implementá-las para o bem do país. Vamos lá? Então, vou passar por alguns gargalos e algumas soluções. Bom, falando um pouquinho sobre os gargalos do setor de transportes ferroviário, tá? E aí eu vou explicar um pouco do racional de por que a gente chegou até aqui. Se eu perguntar para 10 pessoas, 20 vão responder que é importante para um país de dimensões continentais como o nosso, com o tipo de carga que temos, com as distâncias de transportes entre origem e destino, com a vocação de exportação que temos no país, principalmente de commodities, seja minerais ou do agronegócio, a uma densidade enorme, grande, compatível de ferrovias. Isso é fácil de entender e difícil de entender por que a gente não entendeu, não realizou, não operacionalizou isso até hoje. Bom, eu vou apresentar a minha visão. Cada um dos senhores devem ter a sua visão do porquê que a gente não conseguiu. Baixo investimento em infraestrutura, com reflexos imediatos na priorização do modal ferroviário. Sabidamente, temos tido, ao longo das últimas décadas, um investimento maciço no setor de transporte rodoviário, porque precisávamos interiorizar o país, né? Nós vivíamos um país de dimensões continentais, mas de ocupação numa estreita faixa de domínio. O secretário Piloni falou bem isso. E, em algum momento, nas décadas de 60, 70, precisávamos interiorizar essa ocupação do Brasil e o setor rodoviário, o transporte terrestre rodoviário, foi muito importante para que a gente conseguisse implementar isso. Ele teve o seu momento, a sua importância. O que ficou para trás foi o modal ferroviário. Ele não acompanhou essa evolução. E também uma outra questão que explica o porquê que a gente tem tão baixa densidade de ferrovias, ou porquê que esse problema é um gargalo para a gente. Porque a carga no país mudou de lugar. O que nós produzíamos no Centro-Oeste de agronegócio em 1957, na criação da Refesa? Eu acho que nenhum pé de soja e de milho estavam plantados nessa época no Centro-Oeste. E olha o que aconteceu de 1957 para cá. As ferrovias não acompanharam esse crescimento. Pelo contrário, elas continuaram no centro-sul do país, onde existia carga anteriormente e que essa carga perdeu a importância. Lembrando também que o transporte rodoviário de passageiros, nessa nossa malha de 30 mil, há 50, 60 anos atrás, tinha um papel relevante. E o transporte ferroviário de passageiros no Brasil e no mundo teve uma competição muito forte do rodoviário e perdeu espaço para o rodoviário. Então, boa parte das malhas que hoje ferroviárias são ociosas eram usadas em transporte de passageiros, e não são mais, eram usadas para transportar uma carga que não existe mais. E aí a gente precisa endereçar uma solução para revisitar todo esse planejamento, essa locação de ferrovias, em busca de uma maior densidade e em busca de que a ferrovia acompanhe o setor produtivo onde quer que ele esteja. Então, dotar o Centro-Oeste, dotar o Nordeste de ferrovias é parte desse plano e dessa recuperação desse gap de investimentos que tivemos em anos atrás. Uma outra questão, na época da institucionalização e depois da extinção da Refesa, onde foram feitos os primeiros contratos de concessão, dessas 13 concessões ferroviárias que temos até hoje, nem agência reguladora existia. A gente está falando de 96, 98, da extinção da Refesa, e a agência reguladora é de 2001. Então, nem a NTT existia ainda para regular os contratos de concessão. Então, os contratos que foram feitos e que funcionam até hoje,
e nós somos um país que respeita os seus contratos, bons ou ruins, mas temos a oportunidade agora de revisitá-los. Esses contratos foram feitos antes da Agência Nacional do Transporte Terrestre existir. Pode passar? Nós temos um problema, não sei se vocês conseguem ver daqui, eu daqui não enxergo, mas nós temos uma pequena participação do modal ferroviário no país. Nós estamos falando de 17% a 20% de participação, com uma densidade ferroviária muito mais baixa que os principais países, nossos concorrentes aí no agronegócio. O que nós estamos endereçando de soluções, e isso está dentro do planejamento do Plano Nacional de Logística, depois o diretor-presidente da EPL, Arthur, vai poder detalhar, é que se a gente colocar tudo em prática que está previsto, nós temos a oportunidade histórica de, na próxima década, mais do que dobrar a participação do modal ferroviário na matriz de transporte do país, dos atuais 17% para mais de 35%. E aí, quando a gente compara isso com os Estados Unidos, que tem por volta de 40 e poucos por cento, a gente fica no mesmo nível, ou na mesma ordem de grandeza dos nossos principais concorrentes do mundo, dando a eficiência da porteira para fora que precisamos, que já temos das porteiras, das fábricas e das fazendas para dentro. Pode passar? Bom, essa é o problema. Nós temos investimentos de 0,5% do PIB, muito aquém, já tivemos picos lá na década de 1970 de 2% do PIB, e a tendência é piorar. Porque se a gente olhar o orçamento do Ministério da Infraestrutura, nós temos o menor orçamento das 2 últimas décadas. Nós temos volta de 6,5, 7 bilhões previstos, já tivemos 20 para cuidar só da época do Ministério do Transporte, que eram só rodovias e ferrovias. Então, dos 20 bilhões que tivemos, hoje temos 5, com uma demanda crescente, com uma manutenção de uma malha rodoviária e ferroviária que só cresce e que só onera boa parte desse recurso que nós temos. Só para fazer manutenção de rodovias no país são necessários 6 bilhões por ano. Manutenção, sem investimento. Nós temos 6 para todos os modos de transporte. Qual é a tendência da próxima década do investimentos em infraestrutura? Qual é a tendência do Orçamento Geral da União, que compete ao Ministério da Infraestrutura? Aumentar? Não. A tendência, mantendo o teto de gastos, é esse achatamento e é manter, com sorte, a capacidade de investimento do AGU. Então, precisamos de soluções novas. Precisamos enxergar fora do Orçamento Geral da União. Pode passar? Essa é uma provocação sobre a densidade, né? Os Estados Unidos têm quase 300 mil quilômetros de ferrovias, nós temos 29, das quais mais de 10 mil ociosas ou inoperantes. Então, nós temos um desafio de manter essa malha e ampliar essa malha com as restrições orçamentárias que temos. Esse é o grande desafio do setor. Pode passar? Pode passar? Bom, pode passar. Essa é a nossa malha ferroviária no país. Notem uma concentração regional, né, muito forte e desatualizada com as cargas hoje. Mais investimento em transporte levou aos outros países a terem uma maior eficiência, seja de velocidade, seja de densidade. Nós temos uma velocidade média de transporte de carga no país da ordem de 20 km por hora. Velocidade média. Velocidade média é formada por extremos, né? Então, deve ter 40, mas deve ter 10, 5 quilômetros de velocidade média, o que inviabiliza boa parte do transporte, porque a competição com o modal rodoviário é enorme. E se a gente quer uma nova geração de ferrovias no país capaz de diversificar o tipo de produto, carga geral, contêineres, combustível, cimento, nós precisamos de velocidades médias, de malhas mais eficientes e mais seguras. Então, esse é um problema e que impede o avanço e a diversificação de malha ferroviária no país. A próxima década do país é a década do container. Não é a década da soja. Não é a década do milho. É a década do container. É para isso que a gente tem que olhar. Isso é o que vai fazer a matriz de transporte ganhar densidade e ganhar a relevância que a gente precisa. Vamos lá? Uma das explicações, aquele gráfico ali mostra o crescimento da malha ferroviária no país. Aquele pico foi em 1957, quando se criou a Refesa, ou seja, se
colocou sob comando do governo federal e sob responsabilidade do governo federal o investimento no setor. O que aconteceu com a malha é óbvio. A partir dali, a gente teve um decréscimo de malha, mostrando que a solução para o setor ferroviário de depender de orçamento geral da União não é uma boa estratégia. E ela foi limitante desse crescimento. E aí houve o descasamento entre rodovias e ferrovias no país. A extinção da malha ferroviária da Refesa em 96, 98 não foi suficiente em contratos antigos, em contratos ainda fora da vigência da agência reguladora, contratos sem investimentos obrigatórios, sem medidas de controle e desempenho, sem cobrança de eficiência dessas operações, não foi suficiente para resolver esse problema. Então, não basta acontecer o movimento que aconteceu em 96, 98. O que aconteceu em 96, 98, com a extinção da Refesa, foi uma doação, eu brinco, né? Que é uma doação da malha para operadores logísticos. Nós temos hoje 13 contratos de operação e que não tem a eficiência desejada, porque não tem enforcement contratual para isso. O que a gente está fazendo agora em revisitar esses contratos, em antecipar a renovação desses contratos, é dotar os contratos da modernidade que ele precisa. Fruto de 20 anos de conhecimento da agência, com investimentos obrigatórios, com direitos de passagem resolvidos, estabelecidos em artigos desse contrato, em cláusulas contratuais, com obrigações de investimento, com gatilhos de investimento por capacidade atingida de 90%, previsão de investimento, um cronograma a ser seguido de investimento, ações detalhadas de alocação de recursos dentro de uma priorização. Quer dizer, isso é a solução para um problema que se iniciou em 96, quando tivemos a transição do modelo de controle estatal para os concessionários ainda fora desse regime de eficiência. Vamos passar? Temos um outro problema. Temos uma concentração enorme de cargas no país, no modal ferroviário. 70% de tudo que passa pelas ferrovias do país são minério. E aí, com crises que tivemos recentemente, devido a acidentes, tivemos uma queda do transporte ferroviário no país muito significativa. E isso é muito ruim. Precisamos buscar aumentar aqueles outros 15%, né? Se a gente pegar 70% de minério, 15% de grão, sobram os outros 15%. E aí, nesses 15%, essa diversificação de malha é onde está a solução do problema. Vamos lá? Isso mostra a movimentação, o histórico de movimentação, com um pequeno crescimento, depois, devido aos acidentes, uma retração, porque a gente está muito baseado realmente em commodities, em commodities minerais de preferência. Pode passar? Isso também mostra a evolução de investimento privado e como os contratos de concessão estão no final, a tendência é diminuir o investimento privado no momento que a gente mais precisa. Então, revisitar os contratos de concessão é a oportunidade que a gente tem de dotar de novos investimentos esses setores. Pode passar? É o mesmo dado, depois eu vou deixar essa apresentação, pode passar. Tem uma questão muito importante, ainda mais no momento de crise que vivemos no mundo, né, fruto da Covid. Para cada real, isso é um estudo do IPEA, cada real investido em infraestrutura tem um poder de movimentar a economia 2,5 vezes a mais do que aquele real. Então, nós, no Brasil, temos uma das maiores oportunidades e maiores correlações entre investimento e geração de renda no país. É a oportunidade que temos no país. Cada real investido em infraestrutura no país se multiplica por 2,5 no efeito renda e distribuição de renda, geração de empregos que tem na sociedade. Quer dizer, investir em infraestrutura faz a roda girar, a roda da economia girar. Pode passar? Bom, agora falei das dores, né? Vou falar das soluções. Realmente, nós estamos baseados em 3 grandes pilares. Novas concessões, e aí a Ferrovia Norte-Sul iniciou esse processo e a gente agora inaugurou lá o terminal de Rio Verde, mostrando um investimento. Para vocês terem uma ideia, o terminal de Rio Verde vai para 11 milhões de toneladas, eu acho, ano. É um terminal sem 1 centavo de investimento público, nem previsão contratual tinha. É uma identidade, uma identificação de uma oportunidade feita por um parceiro privado que foi lá e investiu com recursos próprios, nem buscou parceiros,
no caso da Rumo, e investiu 400 milhões de reais num terminal com aquela capacidade que dota Rio Verde de uma revolução que vai acontecer na cidade, já está acontecendo na cidade. Tivemos a edição anterior do Brasil, do Centro-Oeste Export, lá na cidade, justamente na inauguração desse terminal. A segunda, as prorrogações antecipadas, que é a oportunidade que a gente tem de revisitar esses contratos, de dotar os contratos de toda a modernidade que eu falei, prevendo contratos para mais 30 anos. Então, quando a gente fez a renovação antecipada da Rumo Malha Paulista, nós colocamos a obrigação de 6 bilhões de reais, fora outorga, 6 bilhões de reais em investimentos. Quando fizemos a renovação antecipada das duas, da Vale, né, da Norte-Sul e da Estrada de Ferro Carajás e da Vitória Minas, colocamos mais 24, 25 bilhões de reais em obrigações de investimento. Então, é daí que vêm os recursos que vão complementar os 5 bilhões anuais. Para vocês terem uma ideia, nós temos 67, quase 70 bilhões de investimentos previstos na próxima década, o que coloca uma média de 6 a 7 bilhões por ano, que é basicamente o que a gente tem para fazer todo o nosso orçamento só em ferrovias, fora os terminais e todo o investimento fora da obrigação do contrato, como foi feito lá agora em Rio Verde, e que são também benefícios indiretos desse investimento no setor. E o terceiro, talvez o mais relevante de todos, é a medida de autorização, né? Então, a legislação específica, o PLS 261, que abre uma oportunidade da gente resolver o problema histórico da dependência do investimento para o orçamento geral da União. Não, o que os senhores estão fazendo no setor portuário é o exemplo de que cabe à iniciativa privada o investimento. Né? Nós temos hoje os TUPs aí, que são exemplos disso, os arrendamentos, que são exemplos disso e que projetam o setor, a revolução que os senhores estão fazendo. O que a gente tem que fazer no setor ferroviário é aprender com os senhores e pegar e trazer o investimento privado para as ferrovias. Cabe ao governo federal investimentos em grandes ferrovias troncais. Uma Norte-Sul, um sistema FICO-FIOL, é um sistema de investimento que cabe num plano nacional de logística e que deve ser conduzido de uma forma muito próxima por um organismo central, que é o Ministério da Infraestrutura. Agora, os outros, a densidade da malha ferroviária, a gente vai conseguir através de investimento privado, porque o negócio é viável. E quando você tira do âmbito da concessão, onde você tem que diluir o investimento em 30 anos, e vai para uma autorização que você dá o direito de fazer o investimento em 99 anos, prorrogáveis por mais 99, você tem uma outra viabilidade do investimento, uma outra maneira de diluir esse investimento por 200 anos. E aí você passa a viabilizar eixos, acessos ferroviários que antes não eram viáveis no modelo da concessão. E aí você ganha a densidade, ganha a quantidade de malha, ganha a eficiência que o governo federal não consegue atingir, que os governos estaduais não conseguem atingir. Então, nós temos aqui um misto de 3 grandes oportunidades. Fazer novas concessões, e aí o sistema FIOL-FICO, a Ferrogrão, a Norte-Sul, são sistemas onde a gente tem esse investimento possível do governo federal. Temos a revisitar esses contratos e a renovação antecipada dos contratos de concessão, também como uma oportunidade de trazer novos investimentos para os operadores atuais, de aumentar a eficiência, prover segurança, criar condições de resolver conflitos urbanos que são históricos nessas malhas e, por final, ter a autorização ferroviária como uma grande característica de evolução e, aí sim, resolvendo esse problema histórico que é a dependência dos investimentos da OAGU. Eu queria finalizar a minha apresentação com algumas ideias. Primeiro, cabe à iniciativa privada a nova década de investimentos do setor ferroviário. Nós estamos no governo federal dotando o planejamento estratégico do governo de soluções e ferramentas, como uma grande caixa de ferramentas, para permitir que o setor ferroviário cresça à luz da necessidade do desenvolvimento de um plano estratégico, mas da operacionalização através dos entes privados. E cabe essa divisão de responsabilidade. Esse é o grande mote do governo federal. Uma ferrovia como um acesso ao TUP de Alcântara,
aqui na região Nordeste, é uma ferrovia que cabe como uma luva para o investimento privado. Por sinal, ao anunciarmos a autorização, já tivemos visitas no Ministério da Infraestrutura de potenciais interessados e que têm recurso para fazer isso. Nós temos portos, como, por exemplo, o porto esqueci o nome lá, que era do Ike Batista. Porto do Açu. Porto do Açu, que carece de uma ferrovia. E que o investidor do Porto de Açu tem 20 bilhões de reais por ano para fazer investimento. A ferrovia custa 2,5. Se ele quiser fazer a ferrovia hoje, ele não pode, porque não tem legislação que o permita investir em ferrovia. Então, nós precisamos tirar essas amarras. Então, nós estamos dotando o país das soluções necessárias. E aí, o último comentário, que eu acho que é um assunto que está pulsante aqui para fazer o fechamento, que é a Transnordestina. Eu queria fazer um disclaimer aqui sobre a Transnordestina, fruto muito da declaração que o ministro Tarcísio deu recentemente, que causou um calor, né, aí no setor. A Transnordestina é um investimento fantástico e prioritário do governo federal. Esse é o primeiro ponto. O nosso desafio na Transnordestina é viabilizar o empreendimento da maneira com que ele foi projetado e entender como é que a gente consegue colocar em pé as duas pernas para acesso aos dois portos que fazem sentido dentro de uma viabilidade econômica. Então, a solução que nós estamos desenvolvendo no Ministério da Infraestrutura é para fasear a solução, permitindo que o início da operação da ferrovia, que até hoje não aconteceu, mas que o início da operação em uma perna faça a indução de novas demandas e de novas cargas para que se justifique a segunda perna. Então, o que nós queremos do governo federal é dar uma solução para o problema que recebemos. E a ideia é viabilizar essa importante obra, mas viabilizar fazendo conta, de forma econômica. Então, é uma política importante, mas que dentro da estratégia do governo federal só faz sentido se for faseada, porque a viabilidade econômica não existe, na nossa visão, para todo investimento feito conforme a orientação anterior, de você, em paralelo, correr para as duas frentes. Se tivéssemos investido em uma delas, teríamos hoje a Transnordestina operando e induzindo novos investimentos. Talvez já viável a segunda perna. Então, o objetivo do governo federal é o mesmo dos senhores, viabilizar esse importante empreendimento da região Nordeste, e vamos fazer com serenidade, com calma, com transparência, e todas as decisões vão ser comunicadas visando o empreendimento como um todo. Mesmo que ele, para isso, para ser vitorioso, finalmente tenha que ser faseado, conforme é comum nos nossos estudos de viabilidade econômica, não é uma solução que nós estamos inventando agora. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse evento, me coloco à disposição lá no Ministério da Infraestrutura e sempre, e por aqui hoje também até as 14h, que estarei presente, para identificar oportunidades, melhorias que podemos fazer nos acessos aos portos de vocês. Temos a oportunidade na mão de revisitar esses contratos da MRS, da FCA, então não podemos perder a oportunidade de colocar os investimentos necessários como investimentos obrigatórios agora. E aí eu conto muito com a parceria de vocês para entender isso e poder internalizar nos contratos. Muito obrigado e um grande evento a todos. Secretário, obrigado pela palestra, muito interessante. Eu só queria reforçar um ponto importante. Eu acho que o transporte ferroviário ele é de extrema importância para o desenvolvimento econômico da região, do país, mas ele tem um papel também muito importante, que são as questões ambientais, né? As questões ambientais eles são de extrema relevância para o país. Nós sabemos que o transporte ferroviário ele reduz significativamente a quantidade de caminhões nas rodovias. Então, isso é uma cadeia importante no impacto positivo
para as questões ambientais, né? E espero que o secretário, junto com sua equipe, possa rever as questões da Transnordestina, principalmente a interligação tanto com o Ceará como com o Suape. Eu acho que é importante, dado as dimensões que nós temos, e inicialmente aqui eu citei a quantidade de portos que nós temos na região Nordeste e que estão totalmente desprovidos de ferrovia. Muito obrigado. Tivemos aqui a palestra do Marcelo Costa, secretário nacional de Transporte Terrestre, e agora gostaríamos de convidar o debatedor Marcelo Barreto Marques, diretor comercial e de operações da Ferrovia Transnordestina. Meu amigo Marcelo, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Elano, prazer imenso revê-lo, e um prazer imenso voltar à minha terra natal, São Luís, ainda que virtualmente. Meu cordial bom dia a todos, em especial ao Luiz Raimundo, conselheiro da Nordeste Export, aos meus colegas palestrantes, Arthur, Fernando, André Kuhn. Eu gostaria aqui de me render, e já me rendo muito rapidamente, às palavras do secretário Marcelo da Costa, que com muito brilhantismo, muita lucidez e com um pragmatismo que deve ser um norte para esse governo e para todos os governos, trouxe à baila temas que são bastante inquietantes, mas que ele deu com muito brilhantismo, já disse, com muito tecnicismo e com muito conhecimento de causa, uma visão real, verdadeira, aquela visão que realmente nós precisamos entender, compreender e fazer a nossa contribuição para que o modo de transporte ferroviário prospere nesse país. Tenho o meu reconhecimento muito profundo, o secretário Marcelo da Costa, pelas suas palavras. E, não menos importante, ele encerra a fala dele falando do importante projeto que é a Ferrovia Transnordestina, um projeto que data do Império, né? A Transnordestina era a transversal Nordeste, pensada há mais de um século atrás. Então, colocar de pé um projeto dessa magnitude requer realmente, secretário e amigos que me escutam, um esforço hercúleo, uma vontade muito grande de fazer algo, de quebrar paradigmas, e esse governo está tendo a coragem de fazer isso ao abraçar essa importante causa que é a transformação do sistema ferroviário brasileiro. Eu gostaria de fazer aqui alguns apartes em relação ao sistema ferroviário Nordeste, né? Do qual eu conheço com alguma profundidade, não tão quanto a do secretário e dos meus colegas palestrantes, mas o suficiente para dizer que o que acontece no Brasil nos últimos 25 anos é uma transformação gigantesca do sistema ferroviário. Não podemos nos esquecer, como bem dito pelo secretário, que saímos de um processo de desestatização extremamente complicado pelas regras que ele impôs a esse modelo e com algumas doações. Eu não diria todas, secretário, porque no caso da Malha Nordeste, da qual nós operamos, foi uma doação de grego. Nós recebemos, à época, aquilo que era conhecido como a pior malha do Brasil, uma malha que era tida como patinho feio, que era composta pelas superintendências regionais 1, 11 e 12, notadamente Pernambuco, Ceará e Maranhão, e que nos foi incumbida a missão de transformar e de recuperar esse sistema. E no meio de toda esse desafio extremamente acentuado, e eu diria desigual, nos trouxe também a obrigação que nós assumimos de, consorciado com a Valec, Arthur Lima e com o próprio governo nos apoiando, a construção da nova Transnordestina, uma ferrovia de 1.786 quilômetros, quando pronta, e que, nesse momento, setada e direcionada para um dos seus tramos, aquele que apresenta maior viabilidade nesse
nesse momento, certamente, quando pronta estiver, possibilitará que o outro tramo, não menos importante, no seu tempo, que será o tramo SUAP, como bem apresentado, terá os seus efeitos positivos, e aí sim teremos um sistema integrado, modulado e concluído. Gostaria de falar muito sobre esse processo que culminou com a criação da antiga CFN, hoje FTL/TLSA, que foi a desestatização dessa malha. Ocorrida em 1997, foi a última malha do governo federal a ser desestatizada, e justamente pelas situações precárias que havia nessa malha, note-se e atente-se que foi imaginado que poderíamos ter um leilão reverso à época, ou seja, a malha se encontrava em tal estado de degradação que foi imaginado que o governo pagaria para que o seu futuro arrendatário assumisse essa malha. Isso efetivamente não aconteceu, porque foi aportado à época um determinado valor, fazendo com que o VPL daquela malha, então, positivo estivesse para que ela fosse a leilão de forma positiva. A arrendada que foi por um consórcio se deparou com uma série de dificuldades, né? É uma malha que ainda possuía trilhos 25, locomotivas de baixa capacidade operando, vagões mais depreciados, herdados das outras malhas, e isso, obviamente, trouxe e impôs um desafio muito maior para que o nosso acionista e nós, administradores da companhia, pudéssemos vislumbrar uma estratégia para que essa malha realmente cumprisse com o seu papel de ser genuinamente a única ferrovia transportadora de carga geral, já que ela não detém carga própria, já que ela não está centrada dentro de nenhuma matriz de produção, como bem dito pelo secretário, essa matriz migrou para o interior, dificultando ainda mais o retorno de todo e qualquer capital investido na malha da FTL, Ferrovia Transnordestina Logística. Então, feito isso, nós nos debruçamos diante de um dilema: priorizar os investimentos para a nova malha ou setar parte desses investimentos para a malha antiga, para a malha herdada da Rede Ferroviária Federal. E foi feito a cisão das empresas, foi feito esse spin-off em 2013, culminando com a segregação unilateral, passando a existir a Transnordestina Logística S.A. e a Ferrovia Transnordestina Logística S.A., que é a malha da extinta Rede Ferroviária Federal. É importante que se diga que essa malha, hoje, ela cumpre um papel extremamente importante. Nós transportamos cerca de 700 milhões de litros de combustíveis a partir do porto do Itaqui, destinados ao estado do Piauí e parte do Tocantins. Nós movimentamos em parceria extremamente salutar e saudável, através do direito de passagem, com a VLI e a Vale, cerca de 1,5 milhão de toneladas de celulose. Operamos aproximadamente 10 milhões de carga geral com a Vale e com a VLI. Isso denota o amadurecimento e o crescimento dessas concessionárias em não serem concorrentes entre si. Esse é o nosso foco, essa é a nossa diretriz voltada para o importante porto do Itaqui. É criar sinergia, é tratar as nossas ferrovias visitantes como importantes clientes que são. Então, nós nos propusemos a fazer, desde 2014, uma remodelação plena desse trecho de malha ferroviária de 1.232 quilômetros, que conecta São Luís a Fortaleza, passando por Teresina, capital do estado do Piauí. E, nesse momento, estamos com um investimento plurianual em curso de 600 milhões de reais, secretário, voltado para a remodelação plena do trecho São Luís-Teresina, fazendo a remodelação de dormente de concreto e, mais uma vez, possamos mudar a velocidade média
de 20 km por hora, da qual nós temos uma responsabilidade grande, para 40 km de velocidade média, fazendo com que essa ferrovia efetivamente mude de patamar e possa efetivamente brilhar os olhos dos nossos clientes e, por óbvio, do nosso acionista, fazendo com que os aportes de investimentos ocorram na medida em que a gente garanta o retorno desse capital investido. Então, nós temos esse trabalho de uma forma muito obstinada, transformar essa malha, gerar emprego. Hoje a FTL e Telesa juntas geram aproximadamente 2.000 empregos diretos, uma outra centenas de empregos indiretos. Somos provedores de conhecimento hoje especializado em uma ferrovia que, apesar de lutar com muita dificuldade, possui um quadro de excelência técnica de ferroviários, né? Isso tudo nos deixa muito, muito feliz e muito satisfeito com todo esse trabalho que nós vislumbramos para os próximos anos. Essa é a minha fala, e eu estou aberto para prosseguir com as perguntas. Marcelo, muito obrigado aí pelas suas considerações. A Transnordestina tem um papel importante na região Nordeste, então a gente espera, eu acho que o setor, de um modo geral, tem uma expectativa de uma revitalização dessa malha ferroviária dentro de um período o mais breve possível para que o setor possa desenvolver de forma mais eficiente e, logicamente, com menor custo logístico e menos impacto ambiental. Muito obrigado, Marcelo Barreto, diretor comercial e de operações da Ferrovia Transnordestina. Bom, dando sequência ao nosso evento, vamos convidar aqui mais um batedor, que é um debatedor, que é o senhor Arthur Luiz Pinho de Lima, diretor-presidente da EPL. Senhor Arthur, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Bom dia a todos, é um prazer, em nome da EPL, participar de mais um evento dessa natureza. Agradeço ao presidente do Conselho da Nordeste Export, senhor Aloísio Sobreira, pela participação e ressalto que a EPL é uma empresa vinculada ao Ministério da Infraestrutura, que hoje está muito bem representado pelo secretário Marcelo da Costa. Nós tivemos aí uma visão bastante interessante sobre o desenvolvimento da infraestrutura brasileira, mas, em especial, a participação da companhia se ressalta o Plano Nacional de Logística. O Plano Nacional de Logística, que é um projeto da EPL, fruto das determinações fortes e orientações do ministro Tarcísio e também do próprio secretário Marcelo da Costa, resultou em vários cenários prospectivos, cenários esses muito importantes para onde nós podemos ver o caminhar da logística brasileira. Então, a companhia desenvolveu o PNL e hoje ele é um referencial estratégico de planejamento para identificação das necessidades e oportunidades presentes e futuras das ofertas de capacidade do subsistema de transportes. Vejam, senhores e senhoras, que nós não temos uma carteira de projetos e produtos definidos, mas cenários futuros e possíveis a serem detalhados e complementados em nível tático nos planos setoriais, que a EPL também já começou a desenvolver em todos os modais ferroviário, portuário, aeroviário e o rodoviário. Entre um dos pontos de observação está a percepção do aumento da participação do modal ferroviário na matriz de transporte, de aproximadamente 21%, considerando o cenário base de 2017, para quase 33% em termos de TKU em 2035. O aumento se dará por conta dos projetos de concessão da FIOL 1, FIOL 2 e Ferrogrão, que será a rodovia mais sustentável ambientalmente do Brasil. Devemos esse planejamento estratégico sendo realizado pela Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, capitaneada pelo secretário Marcelo da Costa. Se considerarmos a conclusão da FIOL 3 e a extensão da FICO até Lucas de Rio Verde, no Mato Grosso, a projeção pode alcançar impressionantes 36% da matriz de transporte brasileira.
Então, nós fizemos um estudo bastante aprofundado e nós trouxemos algumas inovações que ajudarão a aumentar a eficiência dos projetos de infraestrutura no país, como, por exemplo, a sistematização do processo de planejamento, contemplando a integração com os planos táticos setoriais. Antes, nós não pensávamos estrategicamente o Brasil. Com o PNL, nós temos um plano nacional, e desse plano nós teremos vários planos setoriais, e esses planos nortearão a política de transporte brasileira, capitaneada, como já disse, pelo Ministério da Infraestrutura. Compete à companhia a elaboração dos planos e a política pública muito bem sendo capitaneada pelo Ministério. Nós temos uma visão sistêmica, estratégica, integrada e intermodal da infraestrutura logística nacional, por meio de diagnósticos, prognósticos e análise de todos os modais de transporte responsáveis pelos fluxos de carga intermunicipais e o fluxo de pessoa interurbano. Então, é uma visão completa, bastante aprofundada e que trará resultados já plausíveis para a infraestrutura brasileira. Nós temos, para falar, 2 cenários que nós finalizamos para a região Nordeste, que foram os cenários 6 e 7, que foram construídos após a consulta pública do PNL de 2035. Nós temos projetos em andamento que irão transformar a rede de transportes, em especial a implantação da FIOL, da FICO e da Ferrogrão, que, conforme o resultado dos nossos estudos, podem atrair volumes da ordem de 100, 90 e 40 milhões de toneladas para o ano de 2035, respectivamente. Isso significa que a nossa área portuária deve estar preparada para receber essa quantidade de carga que será transportada pelo modal ferroviário. A FIOL apresenta uma atratividade considerada para granéis sólidos agrícolas, drenando cargas de soja da região de Barreiras da Bahia e do Baixo Mato Piba, para a utilização do Porto de Ilhéus, além de dar continuidade para o escoamento de granéis agrícolas que adentram a malha ferroviária pelo primeiro tramo da FICO, passando pela ferrovia Norte-Sul. É importante destacar que nós temos vários eixos de investimentos, a extensão da Ferroeste até Dourados, o segundo tramo da FICO até Lucas de Rio Verde, e a FICO vai levar mais carga para a FIOL. A primeira consequência dessa disponibilidade é maior oferta de capacidade de transporte, é vista nas cargas gerais. A rede ferroviária central, formada pela Ferrovia Norte-Sul e pelo tramo central da FICO, até Lucas de Rio Verde, vai ser um corredor de captação e distribuição de cargas gerais para o interior do país. Será uma das maiores revoluções na área de infraestrutura de transporte do país. Logo, nós, com os nossos estudos, nós temos capacidade e potencial de verificar a distribuição de cargas gerais para o Norte e para o Nordeste. Atrás desse comportamento todo, tem uma equipe bastante engajada, que é a equipe da EPL, estudando diariamente como melhor produzir esse planejamento logístico de longo prazo. Para a região do Nordeste, em especial, nós estamos simulando alterações ferroviárias importantes, como o ramal da Transnordestina de Eliseu Martins do Pereira até Estreito do Maranhão, passando por Balsas. Então, esses foram os principais tópicos que nós estamos estudando. O que nós temos que ter em mente agora, que são informações bastante importantes, por exemplo, é o impacto do PLS 261-2018, que são as autorizações ferroviárias. É muito importante o capital privado começar a fazer short lines. Isso vai trazer desenvolvimento para a região, principalmente a região do Nordeste, tão necessário, e com isso, geração de empregos. O que o povo brasileiro precisa hoje é gerar empregos. E as autorizações, depois que passado pelo PLS 261, permitirão isso. A EPL já está estudando a capacidade de entrega de pequenos trechos para viabilizar, logo que seja aprovado a autorização, já o engajamento da iniciativa privada no desenvolvimento dessa grande estratégia. Dado o potencial transformador de desenvolvimento e ampliação da rede ferroviária, nós incluímos um cenário específico para o PNL para analisar o impacto dessa modelagem regulatória no transporte ferroviário. Então, nós estamos acompanhando com bastante interesse eventos dessa natureza, onde nós podemos discutir para onde estamos caminhando. E a EPL faz questão de participar, porque é o Brasil do futuro sendo estudado no agora. É isso. Obrigado.
Bom, agradecemos aí a palavra e as considerações do diretor-presidente da EPL, senhor Arthur Lima, e dando continuidade para finalizar este painel, convidamos o senhor Fernando Simões Paes, diretor executivo da NTF. Seja bem-vindo, Fernando. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o pessoal do Nordeste Export, do Brasil Export, nas pessoas do Luiz Raimundo, do Fabrício Julião, do Fábio, enfim, o Nordeste Export, que tem feito uma série de debates, Brasil Export, sobre o setor de infraestrutura. Acho que, se depender do ritmo de vocês, a gente vai conseguir suprir essa lacuna de infraestrutura que o Brasil tem, porque é impressionante como vocês têm, de fato, colocado o tema para debates muito qualificados. Cumprimentar o secretário Marcelo da Costa, que deu aqui uma palestra, uma aula praticamente magna sobre o setor. O presidente da EPL, Arthur Lima, que vem conduzindo com muita seriedade, eu diria, com muita responsabilidade o PNL, com muita lucidez, como o Ministério da Infraestrutura vem conduzindo as questões relativas ao transporte, principalmente transporte ferroviário, que é o nosso tema de agora, e cumprimentar também o meu conselheiro, Marcelo Barreto, diretor da Transnordestina, que é uma das associadas da NTF. Eu vou começar falando aqui, como se falou muito, Luiz Raimundo tocou muito nessa questão ambiental das ferrovias. Para corroborar essa posição, Raimundo, tem aqui um dado que a gente traz, que um vagão graneleiro hoje, com cerca de 120 vagões, é capaz de substituir até 368 caminhões dos trechos de longa distância, né? E aqui a gente não está falando propriamente de uma concorrência, já que nesses trechos de longa distância a ferrovia é certamente mais eficiente, mais econômica, sobretudo também do ponto de vista ambiental, já que a redução de poluentes de CO2 calculada pelo Instituto Willis chega a ser de 85% a menos do que o modal rodoviário, que deveria se dedicar, e acho que até para os próprios transportadores é muito mais negócio, aos trechos menores, alimentando as ferrovias, tanto nas pontas, e cuidando das cargas que percorrem distâncias menores. Então, realmente, do ponto de vista ambiental, a ferrovia, assim como a hidrovia, ela é, enfim, imbatível por conta dessa eficiência energética. Queria também falar, assim, muito rapidamente sobre a carga geral. Aqui muito se falou também sobre a grande quantidade de minério de ferro transportado nas ferrovias brasileiras. Eu acho que o minério deve ser olhado por nós como um exemplo. O Brasil consegue ser absolutamente excelente do ponto de vista de transporte de minério de ferro. Fazemos isso de fato, com uma eficiência comparada às melhores ferrovias do mundo. As nossas ferrovias transportadoras de minério são ranqueadas entre as 10 ferrovias mais produtivas do mundo. E acho que a pergunta fica por que a gente não tem essa excelência também no transporte de grãos, no transporte de carga containerizada? Isso acho que a gente já está, aos poucos, aumentando a participação das ferrovias nesses produtos. A carga containerizada de 1996, quando iniciaram as concessões para cá, teve um salto de 14.000% aproximadamente, e a tendência, como bem falou o presidente da EPL, é que isso aumente, né? A Rumo tem feito um trabalho exemplar no transporte de contêineres, e o projeto de renovação da MRS é focado muito também no aumento da carga geral. Como o secretário bem colocou aqui, esses dois projetos, tanto a Ferrovia Malha Paulista quanto a MRS, fazem parte de um programa de prorrogações antecipadas que foi criado em 2015 e foi transformado numa efetiva política de Estado. Enfim, os dois governos que sucederam transformaram isso numa política de Estado muito qualificada, muito pragmática, como o Marcelo da Costa lembrou também, e as entregas começaram a acontecer. Começou com a Malha Paulista, depois vieram as ferrovias concedidas à Vale, a Estrada de Ferro Vitória-Minas, a Estrada de Ferro Carajás, que tem uma importância fundamental para o Nordeste por conta do acesso ao Porto de Itaqui. É bom lembrar que, se não fosse Carajás, a Ferrovia Norte-Sul seria uma ferrovia sem acesso portuário até muito pouco tempo,
lembrando que agora ela já se conecta à Malha Paulista e a gente já consegue hoje, em Bitola Larga, colocar um trem para correr entre o Porto de Santos e o Porto de Itaqui, mas essa importância de Carajás para o Estado, ela segue fundamental por conta do acesso à Ferrovia Norte-Sul, e esse programa de renovações agora segue com as renovações da MRS, que é muito importante para o Sudeste, renovação da Malha Sul, que tem essa importância, claro, para os 3 estados do Sul, e, mais importante para o Nordeste, a renovação da FCA, por conta de alguns trechos que também estão na região. Lembrando que esse programa das renovações, além de modernizar os contratos, como já foi dito aqui, ele vai resolver de uma vez esses problemas históricos que nós temos de trechos sem operação ou trechos com uma quantidade de tráfego muito baixa. De fato, como o Marcelo Barreto levantou, muitos trechos, quando foram concedidos para as concessionárias nos anos 90, já não eram economicamente viáveis. De fato, eu acho que foi o primeiro grupo de concessões no primeiro mandato do governo Fernando Henrique, e essa valoração poderia ter sido feita de uma forma diferente, os contratos poderiam ter sido feitos de uma forma mais moderna, mas isso está sendo feito agora, né? Então, realmente a gente vai, com as renovações, realizar estudos de viabilidade econômica de todos os trechos das ferrovias que estão tendo os contratos renovados. Aquilo que tiver viabilidade vai ser revitalizado, como já está acontecendo no estado de São Paulo, na Malha Paulista, e aquilo que não tiver viabilidade dentro da modelagem da concessão vai ser devolvido para o governo e vai poder ser eventualmente explorado na forma de short line, ser utilizado para o transporte de passageiros, enfim, e esse estudo vocacional de cada um desses trechos também vai ser feito, também é uma responsabilidade das concessionárias. Somando a isso, esse programa de prorrogações, eu acho que vale também corroborar a fala do secretário, as novas ferrovias, as novas licitações saíram do papel também, começou pelo tramo central da Ferrovia Norte-Sul em 2019, que já está com as obras concluídas e praticamente todo o sistema de comunicação, sinalização, falta pouco para a NTT liberar o tráfego por toda a ferrovia, e de fato, acho que o governo conseguiu demonstrar, fazer que uma parceria com o setor privado para uma obra que a gente estava há 40 anos penando para concluir a conclusão da construção da Norte-Sul, a Rumo Logística deu conta disso, deu conta de concluir isso em muito pouco tempo, assim como a Bamin, a gente tem certeza, vai dar conta de concluir o primeiro trecho da FIOL, que também foi um leilão feito com sucesso, e em breve essas obras serão retomadas com muita força, e a ferrovia vai estar aí operando daqui a alguns anos, já no primeiro trecho entre Caetité e Ilhéus, e depois ela vai ganhar uma relevância muito maior, não só para a Bahia, não só para o Nordeste, mas para o país inteiro, quando ela se conectar à Ferrovia Norte-Sul e, de fato, viabilizar um outro corredor de exportação de grãos, de importação de produtos, de fertilizantes, de carga geral, ligando a região leste do Mato Grosso ao Porto de Ilhéus, que realmente, e além disso, a gente vai ter uma concorrência entre operadores ferroviários e operadores portuários, que tem tudo para qualificar ainda mais esses serviços de transportes e para, por que não, baratear, reduzir frete, aumentar a competitividade do país. Então, o momento, de fato, do setor, ele é muito virtuoso, não tem como a gente dizer que não. O que a gente espera é que essas soluções que foram encontradas pelo governo para destravar tanto essa agenda de renovações quanto as novas ferrovias, a FIOL, a Norte-Sul, que o governo também consiga, junto com a TLSA, resolver o imbróglio da obra da Transnordestina, da nova Transnordestina, para que ela seja feita inicialmente ligando o interior do Piauí ao porto de Pecém e depois, por que não, também a outra perna, claro, sempre pensando na viabilidade econômica, com muita lucidez, mas a gente tem também essa expectativa de que esse imbróglio seja resolvido no próximo período. O momento é virtuoso porque a gente conseguiu, secretário, como mostrou um dos gráficos que o senhor mostrou, inverter essa tendência de queda dos investimentos no setor ferroviário. Nós tivemos, o ano passado, nosso levantamento até um pouco mais otimista do que o da NTT, ele considera alguns outros investimentos, mas no ano passado a gente teve quase 7 bilhões de investimento privado nas ferrovias, atingindo quase o patamar máximo que nós tivemos, que foi em 2015, e a tendência com essa carteira robusta de projetos é que a gente extrapole
esse pico de 2015 e siga numa tendência de investimentos crescendo ano a ano, quando as outras prorrogações saírem também do papel e quando os novos projetos, quando a Ferrogrão começar a ser construída, quando as outras pernas da FIOL também. Então, desses 7 bilhões investidos, é importante destacar alguns investimentos na região Nordeste. A Transnordestina, junto com a FTL, investiu ano passado quase 200 milhões de reais na região. É um número que mostra um pouco que a gente pode sim ter esperança na retomada desses investimentos. E a ferrovia, a VLI, o grupo VLI, investiu no tramo central da ferrovia Norte-Sul, que liga a Ceilândia ao Porto de Itaqui, investiu quase 800 milhões de reais no ano passado. Então, e é uma ferrovia que vem crescendo muito o transporte de cargas, começou transportando 1 milhão de toneladas lá em 2008, já está batendo praticamente 10 milhões de toneladas no ano passado, crescimento anual de quase 20%. Então, eu acho que assim como o momento é virtuoso para o Brasil, o momento também é virtuoso para as ferrovias do Nordeste. Acho que as expectativas são muito boas e, insisto mais uma vez, serão ainda maiores com a resolução desse imbróglio da ferrovia transnordestina. Eu agradeço a participação e fico à disposição para os debates. Muito obrigado. Fernando, muito obrigado aí pelas suas considerações. Eu acho que você falou aí um ponto importante sobre a eficiência da ferrovia no transporte de minério e também porque isso não acontece no transporte de grãos e de contêiner, né? Eu vou um pouco além disso. Você olha para a região Nordeste, né, uma região que tem uma movimentação importante. Se quem vem acompanhando esse evento de ontem para cá percebe o crescimento de movimentação de todos os portos, né, no Brasil. No entanto, você tem o polo petroquímico de Camaçari, o polo mais importante e o maior polo petroquímico da América Latina, não tem uma tonelada transportada por ferrovia, lamentavelmente, né? Você tem o estado de Pernambuco e Alagoas, não tem uma tonelada de etanol transportada por ferrovia, de granéis líquidos. Você pega o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, você não tem uma tonelada de granéis líquidos transportado por ferrovia. Isso é lamentável, né? A gente espera uma evolução nesse sentido, porque, como eu já falei aqui anteriormente, o transporte ferroviário tem um papel importante na logística, contribui na redução de custo de manutenção das rodovias e tem um impacto relevante nas questões ambientais, nas questões de emissões. Agradeço a todos, agradeço aí a participação do Luiz Raimundo como palestrante, do secretário Marcelo da Costa, também com uma excelente palestra, uma aula, né, que ele deu aqui para a gente sobre transporte, e aos demais debatedores e todos aqui presentes, muito obrigado. Passo a palavra aí para o André, que a gente deve ter um coffee break aí de 15 minutos. Muito obrigado, gente. Nossos agradecimentos aos participantes desse painel, Fernando Simões Pais, Arthur Luiz Pinho de Lima, Marcelo Barreto Marques, Marcelo da Costa, Elano Pereira e Luiz Raimundo Azevedo. Também quero aproveitar e registrar a presença do senhor Arthur Thiago da Costa, diretor de Administração e Finanças do Porto do Itaqui, neste momento representando o presidente Ted Lago. Nós faremos um intervalo e retornaremos às 11 horas com o Momento ABTP. Obrigado.